Direito e Literatura está de volta para debater o tema morte. Bom, em Ser e Tempo, Martin Heidegger trabalha a morte como uma condição existencial, exclusivamente humana. E eu queria perguntar a partir disso, assim, jogar para cima alguns temas, tipo, o general romano tinha um escravo que de 500 em 500 jardas dizia para o sujeito que vencia, né, lembras-te que és mortal. Eu até faço uma paródia disso, dizendo que os juristas deviam ter um estagiário do lado que diz assim, lembra-se da Constituição? E aí, essa questão das obras de arte, que embaixo sempre tem o sustentado por caveiras, quer dizer, és mortal, né? E a questão do mal-estar, e depois, em quarto lugar, o papel da religião. Não sei como vocês vão bater, mas o problema de vocês. Me falem sobre isso. Tem um famoso livro, né, que fez época no final dos anos 70, início dos 80, Philippe Ariès, A Morte no Ocidente, que trata desse desaparecimento da iconografia e da tematização religiosa ou não religiosa, né, artística ou religiosa, da presença da morte, né? Uma espécie de, a partir do século XVIII, né, com o nascimento dos hospitais, né, popularização e integração na malha social, a morte é assim afastada, higienizada e tirada da nossa consciência, né, de forma que nós lidamos negativamente com a morte, né, e realmente é uma coisa muito interessante que acho que também faz parte daquele problema que eu falei antes, né, da facilidade com que a morte se torna um instrumento, né, no manejo e na manipulação ideológica e política, né? Então, acho que seria interessante, Mário, ter um pouco as tuas ideias psicanalíticas sobre isso. Acho primeiro interessante a tua observação inicial, que não há representação da morte. O que nós temos sempre é o morto e a morta, né? E eu acho que o outro ponto interessante nessa questão é que como é que a arqueologia sabe que ali houve ser humano, né? Que os mortos eram enterrados, né? Então o enterro dos mortos é algo que marca a condição humana, né? O enterro do morto e da morta. E aí todos os rituais funerários, né? Que são antigo, né? Isso. Porque não podia enterrar. Com muita pompa, né? O que é interessante, né? O sambaquis aqui em Santa Catarina, né? Ali houve civilização, né? Tinha seres humanos ali. Os animais não fazem isso, mesmo que os elefantes tenham cemitérios e tal, mas não há o ritual de enterrar o morto. E é muito interessante que os gregos antigos enterravam o morto no lugar especial da casa. E esse morto virava Deus. Os deuses lares são os números, a transformação do vivo ao morrer, é enterrado e cultuado. Quer dizer, constitui o ancestral, né? Quer dizer, que lugar tem um ancestral? Se a gente fala do legislador, não é? De onde vem o direito? É um ancestral. Então, essa questão do ancestral. A questão lembra-te que és mortal, a representação mais fabulosa que eu encontrei, ao ir na Turquia e visitar o Topkapı, né, que é o grande palácio dos sultões, que então, para que servia aquela coisa que ele usa na cabeça, o turbante, né? O turbante que ele usa sempre é aquilo com o qual ele vai ser coberto ao morrer. É o sudário. Ele carrega aquilo com o qual ele vai morrer, a sua veste de morte, ele carrega na cabeça. E se eu posso talvez acrescentar um elemento aqui, claro. Esse carregar o turbante na cabeça, de alguma forma é carregar a morte da cabeça, né? É isso aí. Então, já que o Lenin citou o Heidegger antes, no Ser e Tempo fala da morte, lá aparece a seguinte frase: desde que o ser humano nasce, ele é suficientemente velho para morrer. Então, a morte, ela não é algo que está lá adiante. Ela é antecipada. Ela não é algo adveniente. Não, ela me acompanha
como a minha sombra Desde me acompanha. o início, Desde o início, desde que eu nasci, ela está... Morte e vida são inseparáveis. É. Então, desde que o ser humano nasce, ele é suficientemente velho para morrer. Significa, o ser humano não morre como uma obra acabada, ele é uma sinfonia inacabada. Ele não está pronto para morrer. Ela vem. E numa igreja, já que tu falaste da Turquia, eu vou falar de uma igreja em Treveris, na Alemanha. Há uma inscrição numa igreja, né, que diz o seguinte: a morte é certa, a hora é incerta. Mor certa, hora incerta. Então, ela, como tu disseste no intervalo, ela é inexorável. Só não sabemos quando vai ser. E esse é um elemento importante também, o não saber quando vai ser. Né? Então, e tanto é que no Ivan Illich, a morte de Ivan Illich, do Tolstói, aparece a expressão in omnibus respice finem. Isto é, em todas as coisas, aí vem respeito desse verbo, tem em consideração o fim. O fim pode ser a finalidade daquilo que se faz, mas pode ser também o término. Então, em tudo que tu fazes, tem uma espécie de antecipação, esse seria o termo, né? Vorwegnahme, do fim. Então, deixa eu enganchar ali. Isso talvez também seja a razão porque, para os gregos atenienses, né, que eram tão orgulhosos das suas instituições jurídicas, né, a Dike mora entre os deuses de baixo. Tá? Ela tem o seu lugar, né, quando o Antigo invoca a Dike, né, que dirá se aquilo que ela fez é justo, né, ela invoca a Dike que mora entre os deuses de baixo. Não é a justiça que os homens inventaram ou exibem nas suas estelas de pedra, né, colocados na polis. Não, é essa coisa incerta, né, que mora num lugar que os homens nem conseguem imaginar, né, que é o lugar das sombras, o lugar onde nós estamos presentes, né, onde a vida está presente, porém naquela pálida qualidade, né, do quase invisível que são as sombras, né? Então, acho muito importante assim essa lembrança que o Triton trouxe, né, dessa importância da morte dentro da vida, né, que para Heidegger é tão importante no ser o ser e o tempo, né? E talvez um aspecto também que foi trazido há pouco sobre, falaste dos rituais de sepultamento. Há um colega nosso que defendeu o doutorado em São Leopoldo, na Escola Superior de Teologia, sobre arte cemiterial, um trabalho fantástico sobre os distintos cemitérios católicos, luteranos, e a partir dos cemitérios a gente vê uma certa concepção de morte. Na nossa infância, os que estão aqui devem lembrar isso, vocês lembram que o velório se dava em casa? Em casa. Isso. Né? A gente passava a Durante noite... muito tempo. A gente passava a noite, né? Não, às vezes dias. Dias? Assim, no Brasil não, mas nos países frios. Exato. Nos países frios. Mas eu sou testemunha disso. Eu era luterano, né? Uma família luterana, e isso se dava nas casas. Então, eu tinha um horror disso, assim, né? Então, as crianças iam junto, né? Iam junto, né? As crianças iam junto, então as crianças ficavam ali. Isso dava um temor bárbaro, né, das crianças. Isso ficava ainda muito pior, assim. E era nas casas mesmo, né? Então, quando você voltava à casa, você ficava com aquela representação. E essa questão também do sentimento que a gente associa à morte, se é de tristeza, se é de alegria. Por exemplo, a Katrin, vindo da Áustria, na Alemanha se faz, depois da cerimônia, uma refeição comum. No Brasil, por um bom tempo, não tinha refeição comum nenhuma, porque isso podia expressar uma certa alegria. Cada um está triste, ninguém vai se reunir para comer. Então, também esses aspectos de como a gente encara aquela passagem. Na tradição cristã, os santos, eles são comemorados no dia da morte. Não é o dia do nascimento que é comemorado, de Santo Antônio, não é o dia do nascimento dele, é o dia da morte. Porque na tradição cristã se chama o dia do nascimento, dias natalis, com exceção de São João Batista, que se comemora também a natividade, o nascimento. Mas para a tradição cristã, o dia da morte é o dia do nascimento para a verdadeira vida, dias natais. E não só para os cristãos, né? Nas tragédias gregas também se dizia que uma vida pode se dizer feliz apenas no dia da morte. Ou seja, a partir dali faz a partir dali que se faz essa computação, né,
aquilo que valeu, né? Aquilo que realmente A ave de Minerva tinha... só levanta voo ao entardecer. Exatamente. Mas eu acho que essa questão das crianças assustadas, né? Isso. É a dimensão, o vazio na casa, né? O quarto vazio. O quarto vazio, esse vazio, a assombração, Isso, de várias formas, que é toda a questão do luto, né? E é como o morto passa a ocupar, para ele fazer essa passagem, ocupar um outro lugar, que é o lugar dos ancestrais, né? E não é uma passagem simples, né? Então, isso leva um tempo e aparece nas crianças, né? Sim, fortemente. Que ficam muito assustadas com isso. Mas esse susto é muito importante, porque é um trabalho que está se dando. E hoje se faz a economia de tudo isso, né? Sim. Eu queria perguntar uma coisa aí, Mário. Primeiro, para o nosso telespectador, né, enfim, para vocês, o que é o mal-estar que o Freud fala e por que esse mal-estar não é paradoxal? Por que eu acho ele paradoxal? Porque se é certo que você morre, é paradoxal, porque se você soubesse antes, seria pior ainda. Então, é um mal-estar, mas paradoxalmente ele é condição, porque se você soubesse como seria o mundo. Bom, eu acho que de tudo que foi dito agora... 1 minuto e meio, né, nesse bloco, que depois atravessamos. Na verdade, se nós sempre sabemos que nós vamos morrer. Esse saber, ele se expressa, ele toma forma nas angústias que nos atribuímos a outras coisas, né? Nós não podemos exatamente imaginar como é a morte, por isso nós antecipamos a morte ou projetamos ela no futuro, né? Criando essas imagens fantasmáticas da angústia. Então, essa abstração que o Heidegger faz, né, no Ser e o Tempo, né, de dizer que a morte nos acompanha sempre, né, ela é apenas a consequência, né, dessa uma forma mais lógica, né, de expressar essa mesma carga, né, que nós carregamos sempre conosco. E apenas historicamente tem formas diversas, né, com que nós lidamos com a morte. Então ela varia, né, segundo as preferências, segundo as ideias fixas, né, que cada época se faz a respeito. Temos um aguilhão que não cessa de ferir a nossa carne. Para mim é essa a questão, né? Sim. Que no meio da noite entra no nosso sono, nos perturba, que é esse aguilhão da nossa finitude, né? Sim. Da precariedade. Da precariedade, da transitoriedade. E à noite fica pior ainda. Pior ainda. E muitas vezes as coisas que aparecem particularmente positivas, ou seja, aquele gás de trabalhar, de não parar, etc., né? Isso é o aguilhão da morte, na verdade, é o que nos empurra, e o medo de que as coisas possam acabar. Quando Cristo morre na cruz, fica tudo escuro. Fica tudo escuro. Olha só, o Direito e Literatura vai para um intervalo. Esse é o final do segundo bloco. Na volta vamos para o terceiro bloco e vamos continuar discutindo a morte. Embora o tema seja difícil, mas ele está sendo empolgante. Não saia daí.